só num setor de meio campo do Atlético, né? Porque foram 3 desfalques de última hora pro jogo contra o Bucaramanga. Vai ser uma maluquice esse jogo aí, pode escrever. Então, o Júnior Santos gripado, o Coelho com mais uma lesão e o Rubens em negociação também fica fora do jogo. Aí o Galo viaja com 5 atletas pro meio campo, são eles: Gabriel Menino, Alan Franco, não vou considerar o Bernard, nem devo, Igor Gomes, Gustavo Scarpa. Uai, aí complica, irmão. Aí complica. São poucas as peças que o Cuca tem. Caso comece com Alan Franco e Menino no time titular, ficará sem volante no banco, né? Aí vai ter que meio que meter o Igor Gomes pra improvisar. Ué, mas improvisar é a palavra-chave nesse no setor campo. Além dos 5 relacionados, o Galo ainda, né, tem o Patrick, que eu falei aqui, e o Fausto Vera, que ontem eu tava conversando com uma pessoa do Atlético e disse pra mim, falou, cara, ele não quer, ele não tá afim, sabe? Sabe o lance da Miguelança? Ele não quer, não tá afim. Ele veio pelo Milito, ele ficou, o Milito foi embora, ele ficou, não tá sendo usado, mas não quer. Eu falei, pô, mas não dá, não dá, ele não quer, ele pediu pra não ser relacionado. Aí no outro jogo tô com diarreia. Ele tinha que ter pensado nisso antes de fazer 7 jogos, cara. Ele se complicou, mas aí complicou mais um planejamento. Tá, mas ele se complicou. A palavra de novo vai falar essa palavra? O povo não gosta que a gente fale essa palavra. Mas o departamento do Atlético de futebol tá fazendo o quê? Vendo essa situação. Desculpa falar, o departamento de futebol não tá monitorando uma situação dessa, o jogador vai jogar. Jogador, ele não tem... Ele não tem assim, não, peraí, eu não vou, eu tenho um contrato aqui com o clube, eu vou fazer só 6 jogos, e o pessoal, porque eu não quero ficar preso aqui, né, num contrato. Gente, tem que ter alguém no Atlético pra dar um tapa na mesa. Vamos falar de mais um jogador que quero só ver o que vai acontecer, hein. Se vão dar um destino pro Fausto Vera até 2 de setembro. Porque se não acontecer, é o caso Vargas 2.0, 3.0, Allan Kardec. Aí ele vai Será que o Atlético não cansa de se lesar nesse aspecto? Com sinceridade, HG, não tem condição, não. Há um preço, Valu. E eu não coloco a culpa no jogador, não, tá? Com sinceridade. Assim, eu entendi que o Elton poder... Gente, tem que ter alguém acompanhando. Esse jogador aqui... Cara, a gente vai arrumar uma situação pra ele, ele não vai completar 7 jogos, cara. Ele não pode completar 7 jogos porque ele não quer, cara. Não pode mandar embora, não pode rasgar o contrato. Não. Gente, mas no Atlético é muito fácil ficar quando você não tá sendo... Há muito tempo. Pô, cara. Há muito tempo. Eu assim, senta, né? Olha, o negócio é o seguinte, não dá, você não quer. Como vamos resolver essa situação essa semana ou nos próximos 15 dias? Porque eu, com sinceridade, temo do Fausto Vera chegar até o final do ano no Atlético, cara. Eu acho que não vai. Só mais 5 meses. Eu creio que não vai. Eu creio que nessa janela 5 salários e ainda 13º. Já tá chegando mais um vencimento agora. Teve uma proposta negada que chegou por ele. Teve uma sondagem do River, mas ele não quis o salário. O River já contratou o volante dele, já resolveu. O salário ele achou que não era adequado pra ele, né? Agora eu fico pensando o seguinte, né? Ele completou 7 jogos, né? O Cuca teve que parar e pensar, né? Se ia colocar ele ou não, né? E o Cuca colocou. Colocou tá aqui, no desespero. Faca no pescoço, e aí colocou no desespero um jogador que não tá nos planos dele. Olha que situação, né? Quer dizer, olha o nível que chegou. Ele colocou pra jogar um jogador que não tava no nível, que estourou 7 jogos. E que, pô, cara, é uma situação realmente muito complicada. E ele fica ainda sem opção no banco. Quer dizer, não tem ninguém na base. Ninguém na base que você pode pegar pra colocar. Nem no banco não tem. Ô, Breno, o Cuca é gigante. É imensurável o tamanho do Cuca no Atlético. Mas para situações como essa, ele vai precisar que alguém o abrace também, tá? O Vitor, o Brax vão precisar de segurar situações junto com o Cuca. Essa situação, por exemplo, do Vera. Olha, Cuca, pode não escalar, vamos segurar. Se for o caso, uma improvisação de alguém. Eu sei que o Atlético já daqui a pouco a coisa vai ficar mais difícil pro Atlético, né? E eu tô surpreso com o que você falou, HG. Até perguntava o Elton quando você... Cara, o Rubens não vai pra Colômbia. Não foi. Cara... Não foi. Como que o Cuca vai montar esse Atlético no meio campo, cara? A coisa tá parecendo Caverna do Dragão pro Cuca. Ele tá num cômodo, as paredes estão ainda fechando. Dá pra montar ainda. Então, montar dá. Mas quando a gente fala montar, quando a gente fala montar, não é simplesmente escalar. Não é simplesmente colocar lá. Porque colocar lá é o funcionamento. E o que pode ser feito ao decorrer de um jogo.
você diminui suas alternativas. Então não é simplesmente, a gente não tem que pensar um time de futebol simplesmente com os 11 que vão ser escalados. A gente tem que pensar no contexto geral. Deu certo esse movimento? Deu certo essa escalação? Opa, vai ter que mexer no intervalo. Vai mexer com o quê? Quanto mais difícil para montar, mais difícil para mudar. Para você mudar. E o meio-campo do Atlético, Everton, quantas vezes, me socorra, por favor, quantas vezes nós falamos no meio-campo do Atlético e associamos Arame Liso e Cerca Lourenço? 200 milhões 200 mil vezes. 200 mil vezes. Aí, agora o meio-campo, os meio-campistas do Atlético pro jogo contra o Bucaramanga, Bernard, Alan Franco, Menino, Igor Gomes e Scarpa. Aí você pode pegar e falar assim, Elton, tá fácil. Você joga com 3 no meio-campo, aí você coloca o Franco, o Menino e o Scarpa. Beleza. Essa é a solução mais direta para o negócio. E ao decorrer do jogo? Hoje o Atlético tem o Bernard, que o Cuca fica assim, implorando a Deus para não ter que utilizá-lo. E é nítido isso. Nítido. O jogo contra o Bahia foi um exemplo. Você estava lá, você viu como que foi a forma que o Bernard entrou em campo. E o que o Bernard fez? O que ele associou para pegar e fazer o Atlético um pouco mais forte? Ofensiva ou defensivamente? Que quando um jogador entra para um jogo desse, o Bernard, jogador incisivo, jogador, né, na teoria, jogador incisivo, jogador de ataque, jogador de meio campo, que chega na frente, mas o Atlético consegue um empate na bacia das almas. O que o Bernard devia virar naquele momento? Um cachorro em campo, mordendo tornozelo de jogador do Bahia, lá atrás. Para não deixar nada acontecer com o sistema defensivo. Que isso é consciência tática. Consciência tática. Onde que o Bernard estava na hora que o Atlético toma o segundo gol? Vê o movimento que ele estava fazendo. Vê onde que ele estava. Vamos cobrar isso do Bernard. Então, o HG, mas na época a gente achou, eu mesmo achei que ia ser um baita negócio. Mas ele está, hoje a gente está discutindo o meio campo do Atlético. O meio campo do Atlético está sendo discutido. Então eu tenho que discutir os nomes que o Atlético tem. Aí, o outro é o Igor Gomes. O Igor Gomes é um cara que não rouba. Não rouba. O termo que a gente usa aqui. E ninguém está dizendo que com isso ele seja craque, né, pessoal? É um cara que não dá migué. Um cara que não dá migué. Então, ele é um cara que você pode contar com ele. Hoje, por exemplo, você pode contar com ele. Aí vem, quais as alternativas que o Atlético pode ter para esse meio campo? O Ivan Roman já foi utilizado como volante. Mas aí, olha só, é pegar de um jovem que chegou na atual temporada, uma promessa chilena, para você pegar e falar assim, cara, eu tô achando que o negócio vai cair no seu colo. Pode ser usado. Até das loucas. O Cuca não tem confiança nele. Não, mas não é questão de ter ou não ter confiança, é necessidade. Breno, mas aí eu acho que ele põe o Igor Gomes de volante. Tudo bem, eu estou levantando situações. Eu estou levantando situações. Vem cá, o Fausto Vera é um cara que o Cuca contava? Ele jogou na atual temporada, ele jogou 8 jogos. Você esperava de verdade que ele fizesse 8 jogos? Não. Eu não esperava. O Cuca não esperava. E ele fez 8 jogos. Então o Ivan Roman pode virar. Inevitavelmente. Assim como o Patrick virou. Inevitavelmente, o Cuca, a partir de agora, pode escrever o que eu tô te dizendo. Obviamente, é achismo. Né? Pode escrever em cima do meu achismo. Ele vai inventar. Ele vai ter que inventar. Aqui. Então, essa do Ivan Roman, de meter o Ivan Roman de volante, não duvide. Não posso duvidar. Ele precisa que os zagueiros fiquem protegidos. Se ele não tem jogador de origem para fazer, ele vai inventar. Ele não tem o que fazer. Ele perdeu o Patrick. Só para você ter uma ideia, o Atlético perdeu no ano o Otávio, Fluminense, Zarate foi pro Racing, Paulo Vitor emprestado pro Criciúma. Mas o Paulo Vitor também nas oportunidades que teve, Jesus amado, né? Não aproveitou o Batalha foi pro Boca, o Robert também, Jesus amado. Não aproveitou, né? Também no Campeonato Mineiro. E vieram o Menino e o Patrick no negócio pelo Paulinho, tá? Aí, a prioridade de um primeiro volante, né? O Atlético não tem, agora tá vendendo um jogador que é o jogador com os melhores números entre todos do elenco hoje, é exatamente o Rubens. Mas por que ele não viajou? Ele está sendo negociado. A cabeça do cara já está lá na Rússia. O cara vai ganhar 4 vezes o que ganha aqui. Aí você vai dizer que ele está errado? Não. Não dá para dizer que está errado. Não sei das necessidades, né? Tem os planos dele, os projetos dele. Enfim. Então, não há o que fazer.
Aí, de bate-pronto, num setor que ele já não tem jogadores, ele pede um que poderia ser usado, que é o Patrick também. Então ele vai ter que inventar alguma coisa hoje. Cara, aliás, hoje não, desculpa, hoje, amanhã. Amanhã. Mas essas invenções, gente, quando a gente fica pensando em alternativas, cara, é pra tentar lucidar a cabeça do torcedor. Porque, pra mim, é um choque quando você vê o Atlético hoje, ele não tem um primeiro volante característico. Repetindo, os meio-campistas que o Atlético leva para viagem na Colômbia: Bernard, Franco, Menino, Igor Gomes e Scarpa. E isso também, você já pode pensar que é mais ou menos isso que você terá diante do Palmeiras. Então eu estou pensando lá na frente, o que o Cuca pode fazer? O que o Cuca pode... Sabe uma medida extrema, uma medida das mais malucas possíveis? E como você já falou que o Cuca pode inventar, sabe quem já jogou como volante, o melhor zagueiro do Atlético. Ele na Itália, ele jogou numa linha de 3, ele fazia o homem centralizado. Nossa, mas ele é o esteio da defesa. Já pensou um negócio desse? Já pensou a medida extrema, a mais louca possível? Você vai tirar o seu melhor zagueiro e colocar ele como volante. Melhor zagueiro é o Lianco, tá? Só pro pessoal que tá em casa. O melhor zagueiro é o Lianco. Imagina o Atlético ter que fazer uma loucura dessa. Lianco, pula ali no meio campo pra nós. Ou colocar o Rivan Romano, você já falou, ou até o Alonso, cara. Mas o Vitor Hugo zagueiro, o Alonso falou, cara, ele não tem opção. Ele não tem opção, Breno. Ou então ele muda o esquema. Mas como? Joga com 3 zagueiros. Joga com 3 zagueiros, joga esse meio de campo aí, pede pro menino não avançar, o menino tem que ser o segundo volante ao lado do Alan Franco. Tô falando isso contra o Palmeiras, tá? Porque contra o Bucaramanga é um time que, sinceramente, o Atlético tem que pensar vai no 4-3-3? Como vai fazer. Porque é 4-3-3? O Bucaramanga não é um Palmeiras, não é um Flamengo. Pode fechar a casinha lá. Então, Breno, eu queria te ouvir. É 4-3-3 que você vai usar? Amanhã? É. Cara, amanhã, se fosse ele, eu colocava o Igor Gomes no meio, junto com o Gabriel Menino, com o Scarpa e com o Alan Franco. E na frente ele escolhia quem vai jogar do lado do Hulk. Dois atacantes. São 4-4-2. Entendeu? E fechava isso. E colocava 3 caras no meio e falava com o Gabriel Menino: olha, você não pode subir. Você vai ser o meu segundo volante hoje. E o Igor Gomes vai ficar do lado de você aí. Pode reforçar o meio. Pronto. E coloca o Scarpa na frente. Pronto. Eu colocaria o Rony ainda voltando pelo lado esquerdo. Todo mundo tem que voltar, né, Valor? Igor Gomes, Scarpa, Franco e Menino. Eu deixaria, entendeu? 4-2-3, com o Igor Gomes ali auxiliando o Menino e o Franco, o Scarpa em uma, e o Rony voltando, igual quando ele voltou, quando o Dudu jogou com o Hulk. Sim. E só assim, é que é só o Hulk lá, mas todo mundo chegando perto dele, tá? Pra deixar o 4-2-3-1, né, Valor? 4-2-3-1. Pra deixar o Hulk bem saudável nas ações só com bola. Ser o cara que segura pro Natanael passar, pro Scarpa, pra ter saúde pro momento que o Atlético tiver a bola. Só que também não adianta ficarem dando bola pelo... O Atlético tem tido um tal de dar bola pelo alto. O Hulk é excelente, mas dá a bola no pé dele, cara. E para de dar... A bola que for dar pro Hulk correr, dá no capricho. Não dá aquela bola 3, 4 metros na frente dele, não. Porque você já faz o cara correr à toa. Então pensando pra descansar o Hulk... Pra colocar, se você colocar o Rony pelo lado esquerdo, ele vai se matar ali pra ajudar o Arana, o Scarpa é muito disciplinado, e o Gomes pra ajudar o Franco e também o Menino. Ô, Cuca, e garra no texto, querido, porque não pode ter suspensão ou contusão, não. Porque se pintar isso aí, principalmente no setor, agora, aí você tá na boca do bode mesmo, não tem jeito. Esse era o momento da gente virar e falar assim, olha, ele vai recorrer ao Zé Felipe da base. Mas aí, cadê a base? Né? Os caras estão jogando bem? Não estão, mas esse era o momento agora. Tem um espaço para um garoto. Se você não tem dinheiro para contratar, agora era hora de você colocar, aparecer um garoto da base para poder entrar ali, ser volante. E a principal responsabilidade de não ter como recorrer à base é do próprio clube e do pensamento das pessoas. O Valor recebi. Deixa eu só fazer. Eu não ia falar, mas eu vou fazer aqui. Eu recebi ontem de um amigo num grupo. Olha pra você ver o nível do Atlético, como realmente... Aliás, o seu grupo aí já deve ter um monte de gente reclamando que a gente só fala mal, né? Mas é porque eu tô, porque eu tô em só notícia boa. Grupos de WhatsApp. Eu tô vendo aqui, realmente. Então, eu só acabei de sair de 2 aqui agora. Olha pra você ver como é que você falou de planejamento, né? Me mandaram um print aqui de um... Olha aqui, Rafael Menin, que o Rafael Menin postou no dia 24 de janeiro de 2021. Olha como é que as coisas não aconteceram.
Belíssima vitória do Galinho. O Atlético tem um projeto grandioso para termos em breve a melhor categoria de base do Brasil. Pô, velho. Isso ele falou em 2021, dia 24 de julho. Só fala pro pessoal que eu nem sabia desse projeto. Eu também, né? Passou que loucura. 4 anos eu também não e sabia nós estamos desse aonde? A base do Atlético hoje à tarde, dependendo do jogo do Bahia, dependendo do jogo do Cuiabá e do Internacional, ela pode ir pra Série B. Então, e detalhe, Breno, o grito da base, ele já tá acontecendo há mais tempo. Mas que é um grito, pra gente lembrar aqui, você falou assim, hoje o Atlético não tem a quem recorrer na base. Hoje, pro jogo de hoje, pro jogo contra o Palmeiras, não tem. Você lembra aquele jogo que o Milito levou 6 jogadores pro banco de reserva? Eu questionei isso. E você lembra o que ele falou? Eu questionei. Você lembra o que ele falou? Ele falou, não vou trazer ninguém aqui pra passear. Exato. Eu tenho que ter gente aqui pra poder ser útil. Aí ele aponta pra quem? Pra base, que não tinha alguém útil pra ele usar. De quando é essa notícia, Breno? 24 de janeiro de 2021. Quer dizer, tava no início de um ano de um projeto grandioso pro Atlético. O fio da navalha já havia mudado, que o Atlético muda de cara radicalmente ainda em 2020. E o que eu lamento, pensando no Atlético, é que a base, ela não teria, o Atlético não teria como fazer o trabalho que fez, por exemplo, no profissional, principalmente de 21 e 22 na base. Mas eu acho que a base foi ficando no modo piloto automático, sabe, HG? E aí começaram a vir as montanhas para que esse Atlético da base fizesse o desvio. Faltou também, na minha opinião, um cuidado maior, mais investimento na categoria de base do Atlético, que foi montando grandes times, 21, 22, 23, 24, continua com um grande elenco, mas reduz um pouco a velocidade, e aí a base não tem jeito. Você precisa de investir na base. Tem uma frase que eu acho que define muito, ou que precisaria definir esse histórico aí de 21 para cá. Quem ama, cuida, cara. Quem ama, cuida. Se você, a qualquer custo, você coloca um profissional para cuidar e fala, ó, tá na sua mão, se vira aí, não é a mesma coisa. Não é. Nunca será. Até porque os diretores não são, nem todos têm a competência, por exemplo, de alguns que passaram pelo Atlético. Rodrigo Caetano é um fenômeno do setor, do segmento, da área que ele atua. O Leandro Figueiredo, que hoje está no Grêmio, é um fenômeno na área que ele atua. E não adianta você tira aqui o Elton, o Valu e o Breno Galante, daqui a pouco o Thiago Fernandes, e coloca qualquer um e qualquer um faz. Faz o cacete, não faz. Não faz. Eu acho que o problema... Esse encaixe... Que, por exemplo, aconteceu aqui com a gente... É tão difícil. Também com gente competente não aconteceu. Vocês estão entendendo? Então não adianta. Você eu coloco lá o fulano se vira. Não é assim. Não é assim. Nós estamos vendo aí. Prometeram a melhor base, prometeram um melhor estádio, prometeram um melhor elenco. Melhor elenco. E nada disso aconteceu. E aí o torcedor quer que a gente chegue aqui, esses caras que ficam nesses grupos de WhatsApp, essa desgraça aí, enchendo o saco. Nossa, eu ligo o rádio e a TV, esses caras só falam, vocês querem que a gente fale o quê, porra? Olha o que aconteceu ontem. Numa tacada só, o Atlético perdeu 3 jogadores pro jogo de amanhã contra o Bucaramanga. Que o Atlético se meteu nessa de Bucaramanga e agora vai ter que ficar com essa pique e resolver. Perdeu 3 jogadores, um quarto que já tinha saído, que é o Patrick. E aí vocês querem que a gente chegue aqui e fique que nem a mortiça aí, porque o Atlético, porque não sei o que, você tem gente na imprensa que faz. Fica babando o ovo aí o tempo inteiro. Entendeu? Não dá, cara, não dá, é muito erro, sabe? É muito erro, é muita gente incompetente, sabe? Não dá, cara, paciência tem limite também. Meu Deus do céu. Não tivesse o Bucaramanga, HG, Breno e Elton e todos que nos acompanham, o Cuca teria pelo menos mais tempo para se armar contra o Palmeiras, né? Na verdade não, porque ia jogar contra o Sport ou Fortaleza. Ia ser preenchida essa data de toda forma. Mas ele estaria aqui. O jogo seria aqui em Belo Horizonte. O jogo seria em Belo Horizonte. Não estaria viajando. Seria, com todo o respeito que o esporte merece, né? Assim, e o desgaste também, né, Valu? O esporte está num momento interessante de tê-lo como adversário. Né? Sobre o Fausto Vera aqui, acabei de receber. De concreto pelo Fausto Vera até agora, nada.
No momento, na mesa não chegou nada. O que chegou ou não agradou ao clube, ou não agradou a ele e ao seu staff. Obviamente será resolvido o quanto antes, até pelo desejo das partes. Então fica claro aqui que o Atlético quer dar um fim à relação e ele, Vera, também não está suportando mais. Então, nesse caso, já está explicado porque que ele não joga. Então não insistam, mas é porque tá aí, tá recebendo. Cara, ele não quer e o clube não quer. Até agora o que apareceu não agradou o clube, não agradou o jogador. Só que chega um ponto também, viu, Atlético? Que às vezes é melhor você ficar, entre aspas, no prejuízo e deixar embora do que ficar segurando aí, porque o prejuízo ele já tá acontecendo. Falar, não, mas se ele sair nós vamos ter um prejuízo. Prejuízo é você manter o cara aí e o salário dele você pode ter certeza que não deve ser 3 vezes ou pelo menos 2 o que se paga, por exemplo, ao Rubens. Que rende muito mais. Muito né? mais. E outra coisa, o Rubens, a turma falou que era bagre. Quantas vezes eu ouvi que era bagre, que é isso que a base forma, é isso que a base forma, é isso que a base forma, né? E aí persistiram, daqui a pouco, por necessidade, começaram a usar e virou o que virou. O principal ativo hoje para o mercado e que está indo embora. Vai salvar o salário de muita gente. Chega um ponto, viu, Cuca? Você também tem que resolver. Sabe o que é resolver? É fazer isso aí que o Galante falou. Eu não tenho, vou buscar e vou bancar. Porque ano passado, por necessidade, o Milito bancou o Cadu, o Milito bancou o Paulo Vitor. Qual outro de base ano passado? O Isaac, entendeu? Então você vai ter que fazer. Ninguém tá dizendo aqui que tá certo. Tipo assim, não, alivia pra direção, pra diretoria, coloca o que você tem na base aí e segura essa bronca. Não, ninguém tá dizendo que tá certo. Mas chega um ponto que você tem que fazer e numa dessa, cara, daqui a pouco, encaixa. Não tem jeito. Você não tem dinheiro, você não tem orçamento, você não tem elenco, você tem problema no setor. Então você vai ter que se virar. E se virar, ou você inventa colocando zagueiro no setor, você vai na base, busca e banca. Não tem outro recurso pra fazer. Enfim, mas só terminando aqui, obviamente que será resolvido o quanto antes, até pelo desejo das partes. O prazo acaba sendo regulado pelo mercado e pelos interesses. Não sairá gratuitamente. Essa pessoa do Atlético aqui acabou de me enviar. Ou seja, se tiver que ter prejuízo, eles não querem ter, mas o prejuízo maior é manter, né, aí no elenco sem a menor utilidade. E enquanto a bola rola pela Copa Sul-Americana e amanhã ela vai rolar, aliás, já... Nossa, e o Vasco ontem? Nossa!